A guilhotina, um ícone implacável da Revolução Francesa, foi projetada para oferecer justiça rápida e humana, mas logo se tornou um símbolo de medo e morte. Entre 1793 e 1794, cerca de 17 mil pessoas foram executadas sob sua lâmina mortal, incluindo o rei Luís XVI e a rainha Maria Antonieta. Este instrumento, concebido como uma máquina de precisão, marcou a história com sua capacidade de acabar com uma vida instantaneamente. No entanto, o que aconteceu depois que a lâmina caiu continua sendo um dos maiores enigmas. Observadores da época relataram movimentos em corpos decapitados, e algumas cabeças exibiram expressões que sugeriam consciência por vários segundos. Este detalhe macabro alimentou um debate que dura séculos entre historiadores e cientistas. O cérebro humano poderia permanecer ativo após a decapitação, da machado ao terror, a evolução da execução pública até a guilhotina. Muito antes de a guilhotina redefinir as execuções com sua precisão implacável, a humanidade recorreu a métodos que variavam do rudimentar ao simbólico para administrar a pena de morte. Entre esses métodos, o machado de decapitação se destacou como uma das ferramentas mais antigas e brutais. Usado já no V século a.C. em civilizações como a Grécia e Roma, essa arma não era simplesmente uma ferramenta reutilizada. Seus elaborados entalhes e designs refletiam seu papel como símbolo de poder e autoridade. O machado era um lembrete visual de que governantes e carrascos tinham o poder de decidir sobre a vida e a morte. No entanto, seu uso também envolvia uma margem significativa de erro, pois dependia da força e precisão do carrasco, o que muitas vezes transformava uma execução em um espetáculo repleto de sofrimento. Na Idade Média, o machado atingiu um pico de popularidade, especialmente nas Ilhas Britânicas. Apesar de sua prevalência, as execuções com o machado estavam longe de serem perfeitas. Um exemplo notável foi a execução de Maria, rainha dos escoceses, em 1587. O carrasco falhou no primeiro golpe, atingindo a parte de trás de sua cabeça. O segundo golpe também foi ineficaz, deixando um tendão não cortado que teve que ser severamente cortado manualmente. Este incidente não foi apenas um ato de crueldade extrema, mas também um testemunho da ineficiência inerente a esse método. Em contraste, a espada tornou-se estabelecida como um instrumento reservado à nobreza, considerada mais digna e precisa. Esse método de execução, embora não universal, era visto como um privilégio de acordo com o status social. Ana Bolena, a segunda esposa de Henrique VIII, foi decapitada com uma espada em 1536, um gesto incomum refletindo uma cortesia especial. No entanto, nem todas as execuções nobres eram realizadas com espada, pois os costumes variavam dependendo da região e das circunstâncias. À medida que o iluminismo se espalhou pela Europa nos séculos XVII e XVIII, as ideias sobre justiça e humanidade começaram a mudar. Métodos de execução que prolongavam o sofrimento e a humilhação pública passaram a ser cada vez mais criticados. Foi nesse contexto que o Dr. Joseph Ignace Guillotin propôs um novo dispositivo em 1789. Este instrumento, projetado para ser rápido, eficiente e menos propenso a erros, tinha como objetivo ser uma melhoria humanitária sobre os métodos tradicionais. O Dr. Guillotin defendeu este dispositivo como uma maneira de democratizar as execuções, eliminando as diferenças de classe na morte e reduzindo o sofrimento. Embora sua proposta buscasse modernizar a justiça capital, a máquina humana que leva seu nome se tornaria um símbolo do reinado do terror durante a Revolução Francesa. Com a introdução da guilhotina, as execuções deixaram de ser um espetáculo de agonia prolongada e passaram a ser um ato de precisão clínica. No entanto, essa transição não eliminou o componente de terror que definia essas práticas. Dr. Joseph Ignace Guillotin, o paradoxo de um homem dedicado a salvar vidas. O nome do Dr. Joseph Ignace Guillotin está inevitavelmente ligado a um dos dispositivos mais notórios da história. Mas a narrativa completa de sua vida é um paradoxo que transcende esse legado. Nascido em 28 de maio de 1738, em Saintes, França, Guillotin era, acima de tudo, um médico dedicado a aliviar o sofrimento humano.
Apesar dessa vocação, seu nome seria para sempre associado a um instrumento projetado para uma morte rápida e eficiente: a guilhotina. Antes de seu envolvimento no campo da pena capital, o Dr. Guillotin dedicou grande parte de sua carreira médica ao combate à varíola, uma das doenças mais devastadoras da época. Ele era um fervoroso defensor da vacina desenvolvida por Edward Jenner e não hesitou em testá-la em sua própria família, demonstrando sua fé inabalável nos avanços médicos. Esse compromisso com a saúde pública destacou sua verdadeira vocação como médico. Em 1789, Guillotin foi eleito como representante de Paris para a Assembleia Nacional Francesa, justamente no limiar de um dos períodos mais turbulentos da história da França. Foi nesse contexto político que seu legado tomou um rumo inesperado. Guillotin propôs um método uniforme e rápido de execução que eliminaria as práticas brutais da época, como a quebra na roda e o desmembramento. Sua motivação era humanitária. Ele acreditava que a pena de morte deveria ser aplicada de forma igualitária e sem sofrimento excessivo, de acordo com os princípios de igualdade promovidos pela Revolução Francesa. Em um discurso proferido em outubro de 1789, Guillotin expressou pragmaticamente sua visão: "Com minha máquina, eu corto sua cabeça num piscar de olhos, e você nunca sente." Embora a frase possa parecer macabra, ela refletia sua intenção de reduzir o sofrimento e garantir uma morte rápida, independentemente do status social do condenado. Ao contrário do que muitos acreditam, Guillotin não projetou a máquina que leva seu nome. A ideia foi assumida pelo Estado francês, e o dispositivo foi construído pelo cirurgião Antoine Louis e pelo fabricante de pianos Tobias Schmidt. Apesar disso, uma canção satírica publicada no jornal Les Actes des Apôtres, intitulada A Guilhotina, consolidou a associação do nome de Guillotin com o aparato. Essa conexão se tornou tão forte que, apesar dos esforços do médico para se distanciar da máquina, ele permaneceu inextricavelmente ligado a ela. Até um boato falso circulou, dizendo que Guillotin havia sido executado com o próprio dispositivo, uma ironia que ressoou com sua figura controversa. A arte macabra, a engenharia e o design da guilhotina. A guilhotina, com seu design austero e precisão aterradora, tornou-se um emblema dos tempos turbulentos da Revolução Francesa. Mais do que uma ferramenta de execução, esse dispositivo representava uma obra macabra de engenharia, projetada para garantir uma transição rápida e eficiente entre a vida e a morte. Sua forma e função refletem não apenas o propósito para o qual foi criado, mas também a engenhosidade humana aplicada nos contextos mais sombrios. A criação da guilhotina não foi obra de um único indivíduo. Na primavera de 1792, Tobias Schmidt, um fabricante de pianos alemão, foi contratado para construir o primeiro modelo sob recomendação do Dr. Joseph Ignace Guillotin. Schmidt, conhecido por sua habilidade em fabricar instrumentos complexos, trabalhou junto com Antoine Louis, secretário da Academia de Cirurgia, e Charles Sanson, o chefe dos carrascos da França. A participação de Sanson foi crucial para o design. Foi ele quem sugeriu inclinar a lâmina, argumentando que uma borda oblíqua seria mais eficaz do que uma reta para garantir uma decapitação limpa. Essa inovação se tornou uma das características definidoras da guilhotina, marcando uma diferença significativa em seu funcionamento. A guilhotina consistia em 2 postes verticais paralelos, uma viga transversal no topo e uma lâmina em forma de meia-lua projetada para deslizar ao longo de guias. A estrutura tinha cerca de 4 metros de altura e a lâmina caía de aproximadamente 2 metros e 30 centímetros. Esse design fornecia a energia potencial necessária para realizar uma execução em questão de segundos. A descida da lâmina era extremamente rápida, levando cerca de 1/5 de segundo para completar sua tarefa. Esse design visava minimizar o sofrimento do condenado, uma referência macabra aos ideais humanitários que impulsionaram sua criação. Na base da guilhotina estava a luneta, um dispositivo semelhante a um cinto que prendia o pescoço do condenado. A luneta era ajustável para acomodar diferentes tamanhos, um detalhe que refletia a inquietante mistura de humanidade e eficiência em sua concepção. Esse nível de precisão servia como um lembrete da meticulosidade com que cada aspecto do aparato foi projetado.
Outra característica notável do design da guilhotina era sua portabilidade. A estrutura podia ser desmontada, transportada e facilmente remontada. Essa característica era essencial em tempos de agitação política, quando as execuções públicas eram um espetáculo itinerante. Mesmo em meio à sua função horrível, a guilhotina não escapou do humor negro da época. O mecanismo que liberava a lâmina era conhecido como le déclic, um termo que significava tanto gatilho quanto está decidido, um trocadilho que denotava uma sagacidade macabra. A lâmina implacável, a natureza democrática da morte. Durante os dias mais turbulentos da Revolução Francesa, a guilhotina surgiu como um símbolo sem precedentes de justiça igualitária. Esse instrumento, que buscava refletir os ideais revolucionários de igualdade e fraternidade, proclamava sombriamente que na morte todos eram iguais. A guilhotina marcou o fim de uma era em que o status social determinava até mesmo como alguém deveria morrer. No antigo regime, as execuções eram um espetáculo público profundamente influenciado pela hierarquia. Os nobres, considerados de status superior, eram normalmente decapitados, uma morte mais rápida e menos dolorosa. Em contraste, os plebeus enfrentavam métodos terríveis como o enforcamento ou a quebra na roda. A guilhotina eliminou essas distinções, declarando com sua lâmina inflexível que todos os condenados eram iguais em seu destino final. Em 25 de abril de 1792, a guilhotina realizou sua primeira execução pública. Nicolas Jacques Pelletier, um bandido de estrada, tornou-se a primeira vítima deste dispositivo, que logo se tornaria o símbolo da mudança revolucionária. Apenas meses depois, o rei Luís XVI, a personificação da monarquia absoluta, encontrou seu fim sob a mesma lâmina em 21 de janeiro de 1793, na Place de la Révolution. Sua execução, juntamente com a de Maria Antonieta e outros membros da nobreza, marcou o colapso definitivo dos privilégios reais. O impacto da guilhotina não se limitou à aristocracia. Até os arquitetos da Revolução, como Georges Danton e Maximilien Robespierre, caíram vítimas de sua lâmina. Robespierre, que havia defendido o uso do terror como uma ferramenta para uma justiça rápida e severa, acabou sendo julgado e executado pela mesma justiça que ajudou a estabelecer. Sua frase, "O terror não é nada mais do que justiça, rápida, severa, inflexível", encapsula a natureza implacável da guilhotina como instrumento de mudança política. O reinado da guilhotina não terminou com a Revolução. Ao longo do século XIX e grande parte do século XX, ela continuou sendo o método padrão de execução na França. Entre suas vítimas estavam figuras como Henri Pranzini, um assassino, e o anarquista Émile Henry, cujos crimes e execuções se tornaram manchetes de sua época. A lâmina não fazia exceções, nem para a ideologia nem para a classe social. A guilhotina deixou uma marca profunda na cultura. Expressões como espirrar no saco ou olhar pela janela surgiram como eufemismos macabros para descrever seu uso. O barbeador nacional, como era sarcasticamente chamado, se enraizou na consciência pública como o símbolo definitivo da igualdade mortal. Além de ser uma ferramenta de morte, a guilhotina tornou-se um comentário social. Artistas como Honoré Daumier usaram sua imagem em caricaturas para criticar o sistema judicial e a estrutura política. Na literatura e na arte, sua presença refletia a tensão entre os ideais de igualdade e a brutalidade de sua aplicação. Sombra da lâmina. A guilhotina e o reinado do terror na Revolução Francesa. No auge da Revolução Francesa, o reinado do terror surgiu como um dos capítulos mais sombrios e sangrentos da história. De 5 de setembro de 1793 a 28 de julho de 1794, a guilhotina, com sua eficiência fria, tornou-se o símbolo de um período em que a justiça revolucionária se transformou em uma máquina implacável de morte. Na tentativa de purgar a França de seus inimigos, o Comitê de Saúde Pública, liderado por figuras como Maximilien Robespierre e Louis-Antoine de Saint-Just, consolidou o poder por meio da eliminação sistemática daqueles considerados uma ameaça à revolução. O reinado do terror começou como uma medida para suprimir o contra-revolucionarismo, mas rapidamente saiu de controle. Ninguém estava a salvo de acusações. Nobres, clérigos e até os próprios revolucionários
caíram vítimas de um regime operando sob o lema de uma justiça rápida e severa. A guilhotina, levada às praças públicas, tornou-se tanto um espetáculo de intimidação quanto uma forma macabra de entretenimento. Entre as vítimas mais emblemáticas estava Maria Antonieta, que após meses de prisão, foi conduzida à guilhotina em 16 de outubro de 1793. Sua execução atraiu uma multidão que a vaiava e zombava enquanto ela caminhava para seu destino. Embora historicamente tenha sido questionado se ela realmente disse a frase "que coma um bolo", essa ideia persistiu na mente do povo, simbolizando sua desconexão com as dificuldades da nação. Sua morte marcou um ponto sem retorno na Revolução, deixando claro que até os mais poderosos poderiam cair sob a lâmina do barbeador nacional. Um dos dias mais significativos do reinado do terror ocorreu em 28 de junho de 1794, durante o chamado Festival do Ser Supremo. Robespierre, que havia proclamado uma nova religião estatal baseada na virtude e na razão, liderou um monumental desfile em Paris. No entanto, essa exaltação ao poder espiritual logo se voltou contra ele. Pouco mais de um mês depois, Robespierre foi preso e sentenciado à guilhotina. A ironia de seu destino era clara. Robespierre, que havia declarado que o terror não é nada mais do que justiça, rápida, severa, inflexível, acabou se tornando uma vítima da mesma máquina que ajudou a perpetuar. Quando ele foi conduzido ao cadafalso em 28 de julho de 1794, um espectador gritou: "O sangue de Danton te afoga", swingando-se a outro revolucionário executado sob suas ordens. Robespierre foi a última figura de destaque a cair durante o terror, marcando o fim deste período sangrento. Paris, durante o reinado do terror, tornou-se uma cidade governada pelo medo. Uma cultura de denúncia tomou conta dos cidadãos, onde amigos e familiares eram delatados como contra-revolucionários para evitar a suspeita. A guilhotina tornou-se um elemento onipresente, tão integrado à vida cotidiana, que até mesmo as crianças brincavam com versões em miniatura desse instrumento de morte. O terror deixou um saldo de mais de 16 mil vítimas oficiais sob a guilhotina, sem contar aqueles que morreram na prisão ou em execuções sumárias. Esse período expôs a perigosa dualidade das revoluções, capazes de carregar ideais elevados, mas também de descer à brutalidade implacável. Coroas caídas, o último ato de Luís XVI e Maria Antonieta. À medida que as ondas da Revolução Francesa varreram as estruturas do antigo regime, as coroas que antes pareciam intocáveis foram derrubadas com uma determinação implacável. No centro dessa transformação histórica estavam Luís XVI e Maria Antonieta, o rei e a rainha da França, cujas vidas terminaram não nos opulentos salões de Versalhes, mas sob a lâmina da guilhotina nas praças lotadas de Paris. Em 21 de janeiro de 1793, o ex-monarca absoluto da França, Luís XVI, foi conduzido pelas ruas de Paris até a Place de la Révolution. Ele havia sido reduzido a um simples cidadão, Louis Capet, após a abolição da monarquia. Aos 38 anos, o rei deposto enfrentava não só o fim de seu reinado, mas também o colapso de um sistema que governara por séculos. O ar frio de inverno se misturava com o som ensurdecedor dos tambores enquanto o rei subia ao patíbulo. Em uma última tentativa de se dirigir ao povo, proclamou sua inocência e amor pela França, mas suas palavras se perderam sob o barulho estrondoso. Em questão de segundos, a lâmina da guilhotina caiu, marcando não apenas o fim de sua vida, mas o colapso definitivo da monarquia francesa. Menos de um ano depois, em 16 de outubro de 1793, Maria Antonieta, a mulher que havia personificado o luxo e a extravagância de Versalhes, seguiu o mesmo caminho que seu marido. Aos 37 anos, ela havia sido despojada de seu título, riqueza e poder. Agora, ela era simplesmente a viúva Capet. Sua última jornada, em uma carruagem aberta até a Place de la Révolution, foi observada por multidões que se reuniram para testemunhar a queda da Madame Déficit, como a chamavam, culpando-a pelos problemas econômicos da França. Diferente de Luís, Maria Antonieta não tentou se dirigir à multidão. Suas últimas palavras foram um pedido de desculpas ao carrasco quando acidentalmente pisou em seu pé. "Perdoe-me, senhor,
Não fiz de propósito. Com dignidade inabalável, a rainha que havia reinado em um dos palácios mais opulentos do mundo encontrou seu fim sob a mesma lâmina que seu marido, encerrando definitivamente o capítulo da monarquia francesa. As execuções de Luís XVI e Maria Antonieta não apenas chocaram a França, mas enviaram ondas de choque por toda a Europa. Elas representaram o fim de um sistema que, por séculos, sustentou a ideia de que os monarcas governavam por direito divino. Agora, eram julgados pelo povo, e seu status não oferecia proteção contra a justiça revolucionária. O filósofo Edmund Burke, do outro lado do canal na Inglaterra, lamentou o fim de uma era com as palavras: "A era da cavalaria se foi, a dos sofistas, economistas e calculadores a sucedeu." Esta observação capturou o impacto global das execuções, marcando o início de uma nova era em que o poder dos monarcas foi substituído pelos princípios democráticos. A morte dos monarcas franceses simbolizou a desmontagem do antigo regime e o estabelecimento de uma sociedade em que ninguém, nem mesmo os reis, estava acima da lei. A guilhotina, com sua frieza indiferente, tornou-se o símbolo da mudança radical, cortando os fios de um sistema que havia governado por séculos. Essas execuções, longe de serem meros atos de justiça, marcaram um momento decisivo na história. A última valsa de Luís XVI e Maria Antonieta não apenas selou seu destino, mas representou a queda de uma ordem antiga e a ascensão de uma nova era, onde as coroas não eram mais imunes ao peso da revolução. Vida após a queda. O perturbador mistério da guilhotina. A guilhotina, um símbolo de eficiência mortal durante a Revolução Francesa, deixou para trás não apenas um rastro de sangue e mudança histórica, mas também questões inquietantes que persistem até hoje. Uma das histórias mais perturbadoras vem da execução de Charlotte Corday em 1793. Corday, condenada pelo assassinato de Jean-Paul Marat, encontrou seu fim sob a guilhotina. De acordo com um mito amplamente espalhado, o assistente do carrasco, François Legros, levantou sua cabeça e deu-lhe um tapa. Testemunhas afirmaram que o rosto de Corday se avermelhou com uma expressão de indignação, alimentando a crença de que a consciência poderia persistir brevemente após a decapitação. Em 1905, o médico francês Gabriel Borieux estudou a execução de Henri Languille, observando que os olhos e a boca da cabeça decapitada pareciam responder por cerca de 20 a 30 segundos. Borieux interpretou esses movimentos como um sinal de possível consciência. No entanto, esses testemunhos, embora chocantes, baseiam-se em observações subjetivas e carecem de respaldo científico. A medicina moderna esclarece essa questão de um ponto de vista mais rigoroso. De acordo com o anestesiologista britânico Dr. Harold Hillman, a decapitação provoca uma queda instantânea da pressão sanguínea e interrompe o fornecimento de oxigênio ao cérebro, resultando em uma perda imediata de consciência. Os movimentos observados nas cabeças decapitadas, como piscar ou contrações musculares, são respostas involuntárias que não indicam conscientização ativa. O cérebro, altamente dependente de um fornecimento constante de sangue rico em oxigênio, não pode funcionar após a interrupção completa desse suprimento. Embora a ideia de uma cabeça consciente possa parecer plausível de uma perspectiva dramática, as evidências científicas indicam o contrário. Além dos rumores de vida após a decapitação, muitas das últimas palavras ditas antes da guilhotina ficaram gravadas na história. Essas frases finais revelam as emoções e convicções daqueles que enfrentaram a lâmina. Georges Danton, líder revolucionário, enfrentou a morte com uma mistura de desafio e carisma. Antes de ser executado em 5 de abril de 1794, ele instruiu seu carrasco: "Não se esqueça de mostrar minha cabeça para o povo, vale a pena." Mesmo na morte, ele buscou reafirmar seu impacto na Revolução. Nicolas Jacques Pelletier, a primeira vítima da guilhotina em 1792, usou o humor negro para enfrentar seu destino. Disse que ele comentou: "Você poderia dizer que estou perdendo a cabeça por causa disso." Sua ironia o transformou em um símbolo humano em um processo implacável. Madame du Barry, uma das figuras mais trágicas da Revolução, não demonstrou a mesma compostura. Durante sua execução em 8 de dezembro de 1793, ela implorou por misericórdia:
deixando um testemunho angustiante de medo e desespero diante da morte. O horror associado à guilhotina não se limita à sua eficiência letal, mas também à fascinação com o desconhecido vínculo entre a vida e a morte. Como observou o historiador francês Daniel Arassi, o horror da decapitação é o horror do nada. Esse medo explica a persistência dos mitos que sugerem consciência persistente, uma forma de humanizar o inevitável e dar voz àqueles que enfrentaram o silêncio eterno. Erros fatais. Relatos perturbadores de falhas da guilhotina. Embora a guilhotina tenha sido concebida como um instrumento de justiça igualitária e eficiente, nem sempre cumpriu sua promessa de uma morte rápida e precisa. Durante a Revolução Francesa, momentos de erro e falhas mecânicas transformaram as execuções em espetáculos prolongados e macabros. Essas histórias, repletas de horror e fascínio, lançaram uma sombra sobre o reinado desse infame dispositivo. Em 21 de janeiro de 1793, Luís XVI, o ex-monarca da França, subiu ao patíbulo sob os olhares atentos de uma multidão expectante. Embora se esperasse que a guilhotina cumprisse sua tarefa com precisão, a primeira queda da lâmina não foi suficiente para completar a execução. O carrasco teve que ajustar o mecanismo e repetir o processo, deixando as testemunhas horrorizadas com uma cena que desafiava a promessa de velocidade da máquina. Esse erro levou a modificações no design da guilhotina, marcando o início de uma busca constante para aperfeiçoar a ciência da morte. Em 17 de julho de 1793, Charlotte Corday, condenada pelo assassinato de Jean-Paul Marat, encontrou seu fim sob a guilhotina. No entanto, sua execução se tornou lendária quando, segundo testemunhas, o carrasco levantou sua cabeça e suas bochechas se avermelharam após receber um tapa. Esse detalhe, fosse um espasmo reflexo ou mera interpretação, alimentou a crença de que a consciência poderia persistir brevemente após a decapitação, adicionando uma nuance ainda mais aterrorizante à execução pública. Quando a guilhotina estreou em 25 de abril de 1792, com a execução de Nicolas Jacques Pelletier, um bandido de estrada, o espetáculo foi tudo menos perfeito. O mecanismo de liberação rápida falhou, fazendo com que a lâmina ficasse presa pela metade. Diante de uma multidão fascinada e horrorizada, o carrasco lutou para completar a execução. Esse incidente inicial, longe de descreditar a guilhotina, incentivou ajustes técnicos voltados para garantir sua eficácia no futuro. Além de suas falhas, a guilhotina se tornou o centro de um espetáculo social macabro. Praças públicas, como a Place de la Révolution, transformaram-se em mercados movimentados durante as execuções. Vendedores ambulantes ofereciam comida e vinho, enquanto as crianças brincavam ao redor das multidões que aguardavam para testemunhar o drama da justiça revolucionária. Para muitos, a guilhotina era mais do que um instrumento de morte. Era entretenimento, um evento que unia pessoas de todas as classes sociais em seu fascínio pelo macabro. Entre as figuras mais reconhecidas desse teatro sombrio estava Charles-Henri Sanson, o carrasco real da França, que supervisionou muitas das execuções mais notórias da Revolução. Apesar de seu papel sombrio, Sanson se tornou uma celebridade, sendo vigiado de perto pelas multidões. Sua famosa frase, "Eu mato pessoas, mas não faço com que sofram", refletia o estranho equilíbrio entre sua tarefa e a ideologia igualitária da época. O interesse público pelas execuções não se limitava às praças. A cultura impressa da época alimentava o fascínio com folhetos e panfletos que descreviam as mortes em detalhes aterradores. Esses documentos, conhecidos como literatura de execução, eram vendidos rapidamente, permitindo ao público reviver os eventos no conforto de suas casas. Esse fenômeno cultural perpetuava o fascínio pela guilhotina, mantendo vivas as histórias de falhas e os momentos mais dramáticos. Apesar de suas falhas, a guilhotina permaneceu o método preferido de execução devido à sua suposta humanidade e eficiência. No entanto, relatos de falhas assustadoras permaneciam como lembranças de que, mesmo na morte mecanizada, o erro era inevitável. Esses incidentes, além de sua morbidez, revelam a natureza contraditória de um dispositivo projetado para equalizar na morte, enquanto oferece um espetáculo que tanto fascina quanto aterroriza em igual medida.
A guilhotina deixou uma marca indelével não apenas na história, mas também na psique coletiva da humanidade, lembrando-nos de que mesmo na busca pela perfeição técnica, a humanidade nunca está completamente livre do caos e da imperfeição. A lâmina que nunca cai em silêncio. A guilhotina na cultura e na história. Poucas invenções humanas tiveram um impacto tão profundo e ambíguo quanto a guilhotina. Concebida como um instrumento de justiça igualitária, sua sombra se estendeu muito além dos andaimes da Revolução Francesa. Da literatura ao cinema, passando pela arte e pela música, a guilhotina tornou-se um símbolo de poder, medo e transformação social, encontrando seu lugar no tecido da expressão cultural humana. No reino literário, a guilhotina tem sido tanto um palco quanto um símbolo. Charles Dickens, em sua obra-prima Um Conto de Duas Cidades, 1759, usou a presença da guilhotina para refletir o caos social e a busca por justiça que definiram a Revolução Francesa. A máquina da morte tornou-se uma metáfora para o preço a ser pago pela igualdade e pela mudança. Victor Hugo, em O Último Dia de um Condenado, 1829, ofereceu um retrato íntimo e comovente de um homem aguardando sua execução. Através dessa história, Hugo transformou a guilhotina em um espelho das preocupações humanas com a mortalidade e a justiça, alimentando o debate sobre a pena de morte. A guilhotina também encontrou seu lugar na arte visual, onde sua silhueta austera e propósito sombrio inspiraram obras que abordam o impacto da violência e da justiça. Em As Cabeças da Guilhotina, 1812, Jean-Louis André Théodore Géricault apresentou um estudo visceral e perturbador das vítimas da guilhotina, enquanto Pablo Picasso, em Guernica, 1937, aludiu à estrutura da guilhotina como um símbolo de destruição em massa em tempos de guerra. O cinema também não foi imune à influência da guilhotina. Em A Paixão de Joana d'Arc, 1928, Carl Theodor Dreyer capturou a angústia da execução, usando a lâmina da guilhotina como um símbolo do sofrimento humano. Obras modernas, como a adaptação de Um Conto de Duas Cidades de 2005, continuaram a explorar seu impacto emocional e narrativo. Até o humor encontrou um lugar para a guilhotina. A comédia britânica Monty Python e o Cálice Sagrado, 1975, ofereceu uma reviravolta absurda ao mostrar uma paródia do instrumento, demonstrando sua capacidade de oscilar entre o sombrio e o cômico. O uso final da guilhotina na França ocorreu em 10 de setembro de 1977, quando Hamida Djandoubi, um imigrante tunisiano condenado por assassinato, foi executado em Marselha. Esse evento marcou o fim de uma era, embora a guilhotina não tenha sido oficialmente aposentada até 1981, quando a França aboliu a pena de morte sob a liderança do presidente François Mitterrand. A guilhotina, uma vez um símbolo de justiça igualitária, tornou-se um lembrete da mudança social. Nas palavras do ministro da Justiça Robert Badinter, matar em nome da nação é incompreensível. A abolição é um sinal de progresso da nação. Hoje, a guilhotina continua a ser um símbolo potente. Desde sua representação em museus até sua aparição na música, como em Killer Queen do Queen, e na arte moderna de Banksy, sua presença evoca uma mistura de fascinação histórica e crítica social. Mesmo em casas mal assombradas e shows de mágica, onde réplicas são usadas como adereços, seu legado permanece vivo. A guilhotina é mais do que um instrumento de execução. Ela é um reflexo das lutas da humanidade pela justiça, igualdade e mudança. Desde os dias tumultuados de 1789 até seu último uso em 1977, seu impacto tem sido tanto cultural quanto político. Sua história nos lembra que até os símbolos mais sombrios podem oferecer lições sobre resiliência e a capacidade da humanidade de evoluir. Neste abismo histórico, a guilhotina continua a ecoar em nossa consciência coletiva, um lembrete dos sacrifícios e desafios que acompanharam a busca por um mundo mais justo.